Eu me chamo Christopher, e hoje eu revelo alguns dos momentos finais mais aterrorizantes já registrados em safaris. Desde um casal que ignorou todos os avisos, até quem buscou a foto perfeita e teve um fim trágico. Para começar, veremos uma mulher que subestimou um animal selvagem e acabou pagando um preço muito alto por esse erro. 17 de fevereiro de 2018, Nairobi, Quênia. Um centro de vida selvagem oferecia a experiência de alimentar girafas de uma plataforma elevada. A plataforma deixava os visitantes na altura da cabeça, fora do alcance das patas traseiras. Uma rampa instalada na extremidade da estrutura permitia que toda a equipe tivesse acesso direto ao solo. Olivia Wright, uma mulher de 41 anos de idade. Atuando como gerente de varejo, ela exercia sua liderança com aquela confiança típica de quem acaba confundindo anos de experiência com verdadeira competência. Ela já tinha alimentado girafas antes, 3 vezes em parques diferentes em 2 países, e nada tinha dado errado. Para ela, aquele histórico significava que ela entendia como esses animais se comportavam e do que eles eram ou não capazes. Apenas 2 semanas antes de Nairobi, ela saiu do hospital após uma desintoxicação radical, com suplementos e um jejum que seu corpo não conseguiu aguentar. Bastaram 3 encontros com girafas para ela achar que tinha entendido tudo. Eu penso muito nisso. O fato de algo não dar errado não é o mesmo que entender o porquê das coisas. Ela chegou ao local com a filha. A experiência de alimentar as girafas era o principal motivo de terem vindo. Ela estava ansiosa para mostrar à filha algo com o qual se sentisse confortável. A filha dela ficou na plataforma onde os visitantes foram orientados a ficar. Olivia tinha trazido sua própria comida de casa, granola e frutas secas, o que o local não permitia. Comida de fora era proibida por motivos de saúde dos animais e a regra estava fixada na entrada junto com as outras instruções. Ela acabou não avisando a equipe de plantão, e por conta disso, ninguém a viu descendo naquele momento específico. Ela simplesmente ignorou o tratador, acreditando que aquilo era apenas para novatos, e decidiu descer pela área restrita aos funcionários. A plataforma foi projetada para deixar os visitantes exatamente na altura da cabeça da girafa, mantendo-os assim, com total segurança, fora do alcance de qualquer coice. No chão, ela se posicionou atrás da girafa, ao alcance das patas traseiras. Ela não sabia do risco. O macho adulto andava de um lado a outro, inquieto com o fluxo de visitantes e a alimentação constante. O tratador, na plataforma, atendia outros visitantes. Ao avistar Olivia caída ali no chão, ele soltou um grito desesperado, ordenando que ela saísse dali imediatamente. Mas, infelizmente, já era tarde demais para qualquer reação. Ela, porém, insistiu em sua atitude, estendendo a mão com a granola, exatamente da mesma forma que havia feito anteriormente, sem hesitar. A girafa baixou a cabeça e pegou o primeiro pedaço sem qualquer agressividade. Seus movimentos eram lentos, e nada naqueles primeiros segundos lhe deu qualquer motivo para parar. Aquela calma absoluta acabou por confirmar, enfim, a sua decisão. Voltou o seu olhar para a filha e deixou escapar um sorriso. Retirou mais um pedaço da bolsa enquanto se virava lentamente. Já não mantinha os olhos postos na girafa. Não percebeu a sutil mudança de peso do animal. A girafa desferiu um coice com a pata traseira num movimento único, sem qualquer aviso prévio, algo imperceptível para quem não a observava. As girafas chutam rápido e com força, e tudo acabou antes que ela pudesse processar que tinha começado. O coice a atingiu no tronco e a tirou do chão. Ela caiu com força de lado, e sua cabeça bateu no chão com o impacto. Ela não se moveu depois disso. A equipe chegou em segundos, e o socorro foi acionado. Ela morreu no local. O legista apontou traumatismo contuso no tronco e cabeça, com fraturas, hemorragia e impacto fatal na queda. O corpo de Olivia foi repatriado e ela foi enterrada em sua terra natal. Sua filha, que estava na plataforma e testemunhou o ocorrido, ficou sob os cuidados de um parente após a morte da mãe. Ela tinha levado a filha para lhe mostrar algo sobre o qual se sentia confiante. A filha dela estava na plataforma assistindo quando aconteceu. Não tenho palavras para essa parte desta história e não vou tentar. O próximo caso que quero abordar começou da mesma maneira. 2 pessoas, uma viagem que significava tudo, uma regra que parecia pequena o suficiente para ser quebrada, exceto que esta aconteceu no escuro. Foi em julho de 2017, em um acampamento na selva sem cercas no Parque Nacional South Luangwa, na Zâmbia. O acampamento ficava num corredor de vida selvagem ativo na África, onde animais circulavam livremente à noite, sem barreiras ou restrições. Avisaram os hóspedes: zíperes das barracas devem ficar sempre fechados, sem exceções.
Leopardos rondavam o acampamento antes do incidente. Tom Bassett, 58, carteiro aposentado, economizou 3 anos pela viagem. Irene, 55, planejou cada detalhe. Aquelas férias marcavam as suas bodas de pérola, a primeira grande viagem que faziam desde a lua de mel. Foram anos economizando. Significava muito para eles. 3 anos poupando, 30 de casados, a primeira grande viagem desde a lua de mel. Lembre-se disso ao ler o que segue. Tom tentou fechar o zíper da barraca antes de se acomodarem. O zíper prendia no forro e não fechava direito. Após várias tentativas, ele ainda não conseguia fechá-la direito. Irene disse para ele deixar para lá. A abertura era pequena, disse ela. O acampamento estava iluminado e havia outras barracas por perto. Não valia a pena continuar a lutar com aquilo. Tom parou de tentar. A barraca acabou ficando entreaberta justamente na costura do zíper, que não conseguiu vedar direito. Eles voltaram bem mais cedo naquela noite, carregando restos do jantar e trazendo odores estranhos para dentro do abrigo. Não acho que a Irene foi imprudente. Decidiu por cansaço, após uma longa noite, numa viagem esperada por anos. Leopardos são predadores grandes, ágeis e silenciosos. Eles são oportunistas e altamente observadores, e investigam cheiros desconhecidos, movimentos e aberturas acessíveis. Eles não rompem estruturas intactas, mas exploram e ampliam pontos de entrada não protegidos ou enfraquecidos. A costura não estava totalmente fechada. O tecido estava frouxo no zíper, deixando uma abertura visível. Da barraca vinham movimentos, o tecido mexendo, respiração, uma perturbação sutil no ar parado da noite. O cheiro vindo de dentro da barraca já estava presente desde o início da noite. O leopardo se aproximou e testou a abertura na costura, empurrando o tecido solto. O material cedeu sob pressão. A abertura aumentou conforme o animal mexia nela, o suficiente para ele começar a entrar pela fresta. A entrada não foi silenciosa. O tecido se moveu. O zíper rangeu, acordando Tom, que dormia perto da porta. Ele reagiu na escuridão. O leopardo já entrava, forçando a abertura. A distância sumiu. Sem espaço para recuar, ele estava exposto. O contato foi imediato, concentrado na cabeça e no pescoço. O que se seguiu foi breve. O leopardo agarrou Tom pela parte superior do corpo e puxou. Ele foi puxado pelo zíper, com as pernas ainda na barraca. Irene acordou e tateou o escuro por ele. Segurou seu braço e o puxou. Assim, ficou ao alcance da fera. O leopardo a atacou, soltou Tom e fugiu para o escuro. Irene sofreu cortes profundos no braço e mão esquerdos. Tom Bassett morreu na entrada da tenda. A causa da morte foi registrada como trauma catastrófico na cabeça e no pescoço, consistente com um ataque de um grande predador. Irene foi levada de helicóptero para um hospital em Lusaka, onde passou por uma cirurgia devido aos ferimentos. Ela sobreviveu. Os sons vindos de dentro da tenda foram ouvidos por pelo menos um hóspede em uma tenda vizinha, que os descreveu como breves e, em seguida, subitamente silenciosos. Ninguém entendeu o que tinham ouvido até o amanhecer. Quando o guia chegou à barraca ao amanhecer para a verificação matinal, encontrou Tom desmaiado na entrada, parcialmente para fora da barraca. Ele chamou e Irene respondeu fracamente de dentro. Contando com 14 anos de vasta experiência, o guia acabou por se licenciar e nunca mais regressou. A perícia técnica confirmou. O leopardo entrou através de uma falha no zíper, que cedeu perante a pressão exercida. O ponto de entrada foi condizente com o fecho parcialmente aberto. A gestão do acampamento revisou os protocolos de orientação e reforçou a regra de fechamento das tendas em todas as comunicações aos hóspedes. A morte foi um ataque fatal de animais, resultante de uma barraca mal fechada em área de leopardos. Irene Bassett retornou ao Reino Unido 6 semanas após a alta. Ela planejou cada detalhe da viagem sozinha. Voltou para casa sozinha. Tom e a Irene Bassett economizaram 3 anos para a viagem. Eles nunca voltaram para casa. Mas o próximo caso que investiguei envolve alguém que também tinha todos os motivos para ter cuidado e decidiu que as regras eram para pessoas com menos experiência que ele. Era 14 de agosto de 2018. Parque Nacional do Serengeti, norte da Tanzânia. Savana aberta que se estende plana em todas as direções, com capim alto interrompendo a linha de visão em vários pontos da planície. Um safari a pé guiado com 6 participantes. O guia achou rastros frescos de leão cedo. A trilha foi encurtada. A ordem foi clara. Fiquem juntos. Silêncio.
Não ultrapasse o guia, sob hipótese alguma. Kevin Marsh, 34 anos, personal trainer em Birmingham, agia como quem ignora regras, tratando-as como meras sugestões. Veio à Tanzânia com 5 amigos para o seu aniversário. No terceiro dia, o incidente aconteceu. Logo no primeiro dia, ele saiu da trilha 2 vezes e ainda interagiu com a fauna local uma vez. O guia teve que corrigi-lo em ambas as ocasiões. O Kevin até entendeu o recado, mas continuou agindo da mesma maneira. Pegadas de leão, rota curta, aviso direto, 2 correções em apenas 2 dias. Não sei ao certo que sinal Kevin estava esperando, mas, seja lá o que fosse, o Serengeti já lhe tinha dado vários. Ao amanhecer do terceiro dia, o grupo partiu em formação cerrada, seguindo os passos do guia. O capim alto e denso limitava a visão de todos, permitindo enxergar apenas alguns poucos metros à frente. Kevin, sentindo-se inquieto com a situação, inclinou-se e sussurrou algo urgente para o amigo que caminhava ao seu lado. Ele ouvira dizer em algum lugar que leões não costumam atacar grupos e que o tamanho e o barulho de um aglomerado de pessoas eram suficientes para desencorajar um ataque. Ele aplicou essa lógica a si mesmo e concluiu que o risco era baixo. Ele avançou, distanciando-se uns 20 metros do grupo à frente do guia, em terreno aberto. Já não era mais do grupo, sozinho em território de predadores, com leões confirmados por perto, talvez ocultos no capim. Ele não sabia o quão perto. Ele olhava para a planície, de costas para o guia, quando o guia percebeu um movimento breve na grama, baixo e direcional, que não condizia com o vento. O guia gritou. Kevin virou-se na direção da voz. Ele não localizou a ameaça antes que o leão saltasse do capim. A investida percorreu a distância restante em segundos. Um leão em investida total, a curta distância, não deixa tempo para que um tiro de advertência funcione como dissuasão. O guia atirou. A investida já era irreversível. O leão atingiu-o por trás e derrubou-o. Agarrou-o pela nuca e pressionou-o contra o chão, mantendo a presa. Ele não se levantou. O resto do grupo foi retirado imediatamente. O guia dirigiu-se ao Kevin o mais rapidamente que pôde em segurança. Os serviços de emergência foram contactados e a resposta de emergência do parque foi ativada. Kevin Marsh foi declarado morto no local. Tinha 34 anos. Morreu de ferimentos traumáticos num ataque de leão. Um amigo trouxe seu corpo para casa. Foi enterrado em Birmingham. Kevin ignorou ordens e se afastou do grupo, apesar dos alertas de leões. Não houve falha no guia ou operação. Veio à Tanzânia com 5 amigos para o aniversário. Levaram-no para casa. Como é que se pode explicar aquele voo tão estranho? Eu não tinha a intenção de incluir este caso específico, mas li sobre ele e simplesmente não pude ignorar. Um homem estava no rio Mara, bem na época em que os crocodilos aparecem, sozinho dentro da água, quando viu o guia se aproximar e então acenou para ele. 28 de agosto de 2018, Masai Mara, no Quênia. A migração dos GNUs estava no auge da temporada de travessia, com milhares de animais cruzando o rio Mara, enquanto crocodilos estavam presentes ao longo da margem, alguns parcialmente visíveis, outros mal distinguíveis sob a superfície. O grupo de turistas estava em uma margem elevada, com uma visão clara da água. Era exatamente o tipo de cena que James tinha vindo documentar. James Carter tinha 38 anos. Ele trabalhava como engenheiro de software e passou a maior parte do ano anterior preso em um ciclo de projetos que não lhe deixou quase tempo nenhum para mais nada. Esta viagem era a pausa que ele vinha prometendo a si mesmo. Ele escolheu o Mara especificamente por causa da travessia da migração e veio preparado com equipamento de filmagem e uma ideia clara das imagens que queria trazer. Ele era o tipo de pessoa que abordava as coisas com precisão e gostava de garantir um bom resultado. Na margem elevada, o ângulo parecia alto e distante demais para o que ele tinha em mente. Eu entendo o instinto. Ele planejou essa viagem por um ano, tinha imagens específicas em mente, e o ângulo do local designado não era o que ele queria, mas ele não previu o que aconteceu. Ele se moveu sem avisar ninguém. Enquanto o grupo observava da posição designada, ele escapuliu e desceu até um ponto mais baixo ao longo da margem do rio. Passaram-se 15 minutos inteiros até que finalmente notassem que ele tinha desaparecido. O guia conseguiu localizá-lo usando os binóculos. Ele estava agachado, com a câmera em punho, alguns metros abaixo, bem na beira da água. Havia crocodilos margeando a área logo à frente. Alguns eram bem visíveis, enquanto outros mal podiam ser vistos sob a superfície da água. Ele estava lá há alguns minutos. Nada se moveu nesse tempo. A quietude tornou-se algo que ele interpretou como seguro o suficiente. A água estava calma. A luz estava boa.
Ele deslocou o peso para a frente, aproximando as pernas da linha da água para melhorar o ângulo da câmera. O guia já tinha começado a descer a encosta irregular e gritava do outro lado da margem. James olhou para cima, viu-o e acenou. Ele levantou a mão para sinalizar que estava bem e voltou-se para a câmera. Ele não se afastou da beira. O que James não poderia saber, e o que o guia sabia muito bem, era que um crocodilo do Nilo é capaz de permanecer imóvel por horas e pode percorrer vários metros em menos de um segundo quando se lança ao ataque. A imobilidade não era sinal de desinteresse, era assim que eles caçam. O guia descia a margem quando o crocodilo se moveu. A fera investiu contra ele e o agarrou com suas mandíbulas. A força bruta do impacto o derrubou no chão imediatamente. O bicho o arrastou para dentro da lama. James entrou na água para tentar resgatá-lo. O aperto não cedeu, e a força por trás daquilo era impossível de resistir. Quando o guia chegou à margem inferior, James já tinha sido puxado para dentro da água e estava fora de alcance. Ele ligou imediatamente para os serviços de emergência e permaneceu na margem, sem entrar na água, até que a ajuda chegasse. A chegada ao local demorou. Quando os socorristas chegaram à cena, James Carter foi declarado morto. Ele tinha 38 anos. O legista registrou posteriormente a causa da morte como ferimentos traumáticos graves, compatíveis com um ataque de crocodilo. Sua câmera foi recuperada no local. Ela não continha nenhuma imagem do ataque. Ele foi sepultado por sua esposa. Sua câmera foi recuperada. Ela não continha nenhuma imagem do ataque. Ele tinha ido até lá para conseguir uma imagem, e a câmera não capturou nada. Não sei por que esse detalhe bate desse jeito, mas acontece toda vez que leio. Se você acha que já viu de tudo neste vídeo, o último caso que quero abordar vai mudar isso. Porque, ao contrário de todos antes dela, ela fez quase tudo certo. Era 12 de março de 2019, em um campo de pesquisa no delta do Okavango, no norte do Botsuana. A área era uma extensão de floresta mista e savana, onde troncos ocos, cupinzeiros e sistemas de raízes pontilhavam a paisagem e forneciam abrigo natural para uma grande variedade de animais. Um programa de pesquisa de répteis funcionava no local com uma regra clara que se aplicava a todos os membros da equipe: proibido investigar ou manusear qualquer abrigo sem autorização do herpetólogo. A regra não era uma sugestão. Cheryl Daniels tinha 25 anos, era enfermeira registrada em treinamento avançado, vinda de Atlanta, Geórgia. Com experiência médica, raciocínio rápido e acostumada a tomar decisões sob pressão sem esperar ordens. No ambiente clínico, essas qualidades a tornavam eficaz. Em campo, era difícil contê-la. Sendo filha única, ela acabou perdendo o seu pai quando tinha apenas 5 anos de idade. Foi criada por sua mãe, que se sacrificou imensamente para garantir o sucesso de Cheryl. Sua mãe se despediu dela no aeroporto, logo antes de sua grande viagem. E Cheryl desejava retornar trazendo algo real, e não apenas algumas anotações distantes. Colegas disseram que ela é o tipo de pessoa que não gosta de parecer inexperiente. Quando uma regra parecia ter sido criada para uma situação diferente daquela em que ela realmente estava, ela tinha a tendência de tomar a decisão por conta própria, em vez de esperar que outra pessoa a tomasse por ela. No 6º dia de trabalho de campo, Cheryl foi designada para documentar a atividade ao redor de cupinzeiros e troncos ocos em sua seção do local. O herpetólogo estava ocupado, mas podia ser contatado por rádio. O resto da equipe estava por perto. Ao cruzar o bosque de acácias, ela notou um movimento sutil num tronco oco no chão. Ela parou e o Obi observou. Ela conhecia o protocolo. Ela sabia o que deveria fazer em seguida. Ela não pegou o rádio. O rádio estava bem ali. O herpetólogo podia ser contatado. O protocolo previa exatamente esta situação. Ela sabia de tudo. Mesmo assim, ela se ajoelhou. No início da semana, a equipe viu lagartos monitores em troncos semelhantes. O movimento parecia o mesmo. Aquele tronco caído era baixo e de acesso extremamente fácil. Tudo indicava que seria apenas uma verificação de rotina bem simples. Como estava ocupado anotando dados, ele não usava luvas. Então se ajoelhou e enfiou a mão na cavidade sem nem olhar. O que ele não sabia é que o tronco servia de abrigo para uma mamba negra. As mambas negras geralmente tentam escapar quando perturbadas, mas em um espaço confinado sem lugar para recuar, um ataque defensivo torna-se provável. A distância entre o animal e a mão dela era quase zero. Um bote a essa distância traz uma alta probabilidade de envenenamento grave. Cheryl puxou a mão assim que houve o contato. Em questão de segundos, ela soube o que provavelmente era. A dor não foi o fator determinante. A velocidade do que se seguiu, sim. O início foi rápido, o que indicava um envenenamento grave. Tudo o que ela fez depois disso foi correto. Ela se manteve o mais imóvel possível, manteve a respiração controlada e avisou sua equipe pelo rádio com sua localização exata e uma descrição clara do que havia acontecido. Ela não correu.
Ela não tentou se tratar sozinha. Ela sentou no chão, esperou e manteve a calma, dentro do que é possível para alguém naquela situação. Esta é a parte da história da Cheryl que acho mais difícil de ler. No momento em que o bote aconteceu, ela fez tudo certo. A progressão foi mais rápida do que a janela de resposta permitia. O veneno da mamba negra é neurotóxico e se espalha rapidamente pelo organismo em casos de envenenamento grave. Nos primeiros 30 minutos, mãos e braços de Cheryl enfraqueceram. Sua fala arrastava e a respiração superficial. Antes da equipe chegar, sua coordenação falhava. Pálpebras pesadas, difíceis de manter abertas. Respirar, que ela controlava, tornava-se cada vez mais difícil. O antídoto levaria 47 minutos. Os sintomas avançavam rápido demais. O kit de campo no local não tinha máscara de reanimação, suprimento de oxigênio, nem meios de auxiliar a respiração dela caso falhasse. Não havia forma eficaz no local de reverter ou conter a progressão. Quando a equipe a alcançou, mantiveram-na imóvel e limitaram o movimento do braço afetado. Protocolo padrão para atendimento a picadas de cobra em campo. O herpetólogo foi um dos primeiros a chegar à posição dela. Cheryl Daniels, de 25 anos, morreu de insuficiência respiratória devido a envenenamento neurotóxico antes que o antídoto chegasse ao local de campo. A investigação confirmou que Cheryl se aproximou do tronco sem avisar o herpetólogo pelo rádio, violando o protocolo do programa. Luvas achadas perto, removidas antes da aproximação. A mamba negra foi confirmada. Mordidas na mão direita indicam ataque defensivo. Morte. Acidente fatal em campo por interação não autorizada. Levaram o corpo dela para Atlanta. A mãe a enterrou entre amigos, colegas e familiares. Os mesmos que viram uma menina quieta, criada só por um dos pais, abrir caminho fazendo o que importava. A mãe estava no aeroporto para a despedida. Ela voltou de um jeito que nenhuma imaginou naquele saguão. Já cobri muitos casos ao longo desta série, mas este foi o que mais me marcou.